Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho trazer as melhores formas de usar quadro na sua decoração. Começando mais um vídeo aqui para vocês hoje, e faz tempo que eu não falo sobre quadros aqui, né? E assim, gente, existem milhares de formas, milhares, porque existem quadros em tamanhos, formatos, estilos, molduras diferentes, tem muita opção diferente. Fora que você pode colocar em qualquer parede, em qualquer lugar da sua casa, vai depender do tamanho da sua parede, vai depender do tamanho que tem o móvel embaixo. Então existem muitas opções, muitas variáveis, né? Às vezes vocês me falam, que tamanho de quadro eu coloco em cima do meu sofá? Que tamanho de quadro eu coloco em cima do meu buffet? Depende do tamanho que ele é, depende de quantos quadros você vai colocar, depende da moldura, do estilo do quadro, então depende de muita coisa. E aqui eu quero mostrar algumas inspirações para vocês, começando com quadro único e de preferência quadro grande. Se você vai usar um quadro único, não use um quadro pequeno, tá? Aqui eu já vou mostrar mais ou menos algumas proporções para vocês. Começando com um quadro único acima do sofá. Esse aqui, ele tá legal, ele tá numa proporção interessante, porém eu acho que ele poderia ser um pouco maior. Se ele fosse um pouco maior, ele pegaria ali um espaço maior de sofá. A minha dica é para você trazer qualquer tamanho de quadro, seja 1, 2, 3, quantos quadros você quiser. É que você não traga o quadro até o final do sofá. Você calcule o tamanho só do encosto, sem considerar o tamanho do braço. E aí você pode ter aí pelo menos uns 20 centímetros a menos do que esse sofá. Muito menos do que isso, aí, gente, já é muita coisa, né? Aí o quadro acaba ficando um pouquinho menor, que é o caso desse aqui, né? A gente deve ter aí pelo menos 1 metro ali menor do que o tamanho do sofá. E por que que esse quadro não ficou estranho? Porque ele não está centralizado no sofá. A ideia é para ele estar meio descentralizado. Esse tipo de descentralizado eu não acho tão legal, eu prefiro ele na vertical, mas também é uma opção para vocês verem aí. Uma outra coisa que não deixou esse quadro ficar tão perdido na parede é que na parte de cima tem uma arandela que joga uma luz em cima dele. Não tá acesa, mas tem essa arandela que joga luz em cima dele. Então é mais um item que dá uma preenchida ali na parede. Aqui temos um quadro de tamanho perfeito para cama. Então um quadro aqui de tamanho ótimo, nem tão alto, nem tão baixo, tamanho perfeito. Então o quadro, ele precisa ser ali do tamanho mais ou menos da cama ou da cabeceira, pode ser um pouquinho menor, mas muito menor, aí ele já fica estranho. E cuidado para o quadro não ser muito alto, de chamar muito a atenção ali dentro do quarto e não ficar tão legal assim, né? Então cuidado com quadros na vertical em cima da cama. Eu prefiro quadros horizontais, mas vai de cada um. Esse aqui ficou lindo, perfeito, combinou super bem com a decoração. Acima do buffet. Esse aqui não é um quadro enorme, gigante, mas ele tem um tamanho ótimo. Se fosse menor do que isso, eu acho que ele já não ia ficar tão legal. Ele não é do tamanho do buffet e é interessante que ele não seja maior do que o buffet ou qualquer coisa que está embaixo dele. A intenção é que ele seja um tiquinho menor, coisa pouca, não muito. Aqui ele deve ser mais ou menos os 20 centímetros que eu falei menor. E qual a altura instalar? Depende muito da altura do móvel, mas calcula pelo menos uns 15 a 20 centímetros acima do móvel. Aqui ele deve estar uns 25 ou mais, mas é porque o pé direito daqui é bem alto também. Então, se o pé direito for muito alto, se você deixar muito baixo também, às vezes não fica tão legal. Então, por isso que eu falo para vocês que existem milhares de medidas e proporções. O legal é você colocar e olhar de longe e falar, tá muito alto, tá muito baixo. Faz esse teste que é melhor do que você ficar indo naquelas medidinhas perfeitas que você fica vendo na internet e que nem sempre é aplicável a você. Quadro em uma parede sozinho. É uma das minhas formas favoritas de usar quadros grandes na decoração. Então aqui eles estão usando na parede lateral da cama. Ao invés de pegar esse quadro e colocar em cima da cama, que ali não ia dar, né? Porque
o gesso é todo trabalhado, tem o boiserie, e a parede do lado ia ficar vazia, eu achei que ficou sensacional esse quadro aqui. Inclusive, ele é quase do tamanho do Recamier, que tem ali embaixo também. Está na proporção perfeita ali, pelo menos uns 10 ou 15 centímetros menor do que o Recamier. Achei que ele preencheu super bem a parede, ficou muito bonito e muito elegante. Ah, eu tenho uma parede que ela não é muito grande, ela é menor do que um móvel ou algo do tipo, né? Eu amei essa imagem. Eu queria muito trazer ela para vocês porque eu amei a cor da parede juntamente com o papel de parede que foi usado no fundo. Eu sempre falo para vocês tomarem cuidado com certos tipos de papel de parede, né? Mas aqui ficou perfeito. Eles fizeram o papel de parede no fundo, na parede do fundo, e na parede da frente eles trouxeram um subtom do papel de parede do fundo, que é o azul. Não é o mesmo tom de azul, mas ficou muito legal. E eles vieram com um rosa que combina super bem e dá um destaque leve para essa parede também, porque se fosse um quadro azul, ia ser muito azul aqui. Então esse rosa, ele deu uma quebrada, ficou muito legal, muito leve, bonito. E a proporção do tamanho do quadro está ótima aqui. Se fosse menor, talvez ele ficaria meio perdidinho nessa parede. Então ficou ótima essa proporção. Eu acho que ele deve ser uns 40 centímetros menor aí do que a parede. Ah, Carol, e esse quadro, por exemplo, poderia ser maior? Poderia. Poderia ser menor? Não, aí eu acho que já ficaria perdido. Esse tamanho, ele tá perfeito, até se trouxesse um pouquinho maior, mas também não do tamanho da parede, senão ia fechar a parede aqui só de quadros. Mais uma imagem com um quadro na parede, quadro grande. Esse aqui parece ser uma área aberta, né? Bem bonito. E é um quadro ali meio preto e branco, simulando a água. Um quadrão bem grande, eu gosto muito porque sempre chama muito atenção, independente se é um quadro minimalista, um quadro com muitas cores, sempre chama muito atenção um quadro grande na decoração. E ali ele ficou bem legal, preenchendo uma parede, e às vezes eu até prefiro um quadrão grande do que vários quadrinhos. A grande questão aqui no Brasil é que quadros de qualidade têm um valor muito elevado. Então, por isso que muitas pessoas acabam indo para quadrinhos muito pequenos, porque elas não podem pagar muito por um quadro grande, né? Aqui eu tive a ideia em casa de comprar a moldura e fazer ali a pintura com a massa. Ficou muito mais em conta, não ficou baratíssimo, né? Ele ficou aí cerca de uns R$300, mas um quadro desse tamanho meu, que é de 1 metro por 70, em alguns lugares ele é cerca de uns R$2.000. Quadrão encostado no chão. Também é uma possibilidade, principalmente para quem mora de aluguel e não pode ficar furando a parede. Olha só que legal que eles fizeram aqui. Claro, gente, tem uns quadrinhos ali pendurados na parede, mas é uma opção, como eu falo para vocês, para quem não pode ficar furando a parede ou não quer ficar furando a parede. Então colocou um quadrão ali meio que atrás do sofá e atrás de um aparadorzinho que é bem aberto. Eu achei super elegante, diferente. Tem gente que, meu Deus, Deus me livre, colocar um quadro assim no chão, né? Vai de cada um, tá, gente? São só ideias que eu estou trazendo aqui pra vocês. Quadrão pegando quase a parede toda. Esse aqui geralmente é bem caro, mas é muito bonito, muito bonito. E eu sempre falo que também eu gosto o seguinte, traz a decoração bem neutra e traz um quadrão bem gigante, bem colorido. Fica lindo, chama tanto atenção, assim, de uma forma... o quadro é 100% a atenção daquele ambiente, principalmente uma sala de estar, ou então um corredor, né? Fica bem bonito. Esse aqui tá super elegante. O quadro é um quadro bem escuro, mas também poderia ser um quadro bem colorido. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. Às segundas-feiras temos programa ao vivo às 7 horas da noite. Às quintas-feiras, programa ao vivo às 11 horas da manhã. E aproveita que você já está no vídeo e não esquece de deixar um like aqui, que é muito importante para nós. Agora falando sobre conjuntos de 2 e 3 quadros. Aqui eu trouxe para vocês uma ideia para não usar eles juntos. Aqui eu achei muito legal, que ao invés de colocar uma parede só, colocar os 2 quadros mais menores, eles colocaram cada quadro em uma parede, trouxeram quadros bem grandes. É a primeira vez que eu vejo essa ideia e acho super legal. Na minha cabeça antes eu ficaria, não sei, mas olhando aqui ficou muito legal. O que eu mais gostei é que assim, a moldura do quadro é preta
Então, ela se liga com vários pontos dessa sala de jantar. Se liga com a luminária, as cadeiras, a cortina, o armário da cozinha ali ao lado. Então, ele faz uma boa ligação também. Quadros, 2 quadrinhos ali em cima do sofá, que o pessoal sempre usa bastante também. Aqui achei uma proporção bem interessante. Ele é bem menor do que o sofá, mas eu achei que não ficou com aquela sensação de quadro muito pequeno. Por isso que eu falei para vocês dessa proporção assim, 20 centímetros de cada lado menor ali, uns 40 centímetros no máximo, porque senão também fica muito pequenininho. Mas ao mesmo tempo, depende muito do tamanho do seu sofá, depende muito do tamanho da sua parede, né? O que eu falei. Tem muitas opções de quadros, formatos e tamanhos diferentes hoje em dia. Essa imagem aqui eu já trouxe várias opções para vocês. Ela é de uma loja, gente, que eu esqueci o nome agora. Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição para vocês o nome dessa loja. Eles pegam essa sala de estar montada só com um sofá, uma poltrona e esse aparador e eles vão trocando as decorações. Os adornos, então quadros, luminária, adornos do aparador, às vezes até o tipo de poltrona. Fica muito legal para mostrar como você pode montar várias opções diferentes dos adornos para sua decoração. Aqui eles trouxeram várias decorações no branco e dourado, mas eu trouxe aqui para vocês verem que também fica legal trazer quadros em cima de MDF. Então, às vezes você fez uma paredona de MDF e ficou aquela parede de MDF ali sem graça, né? Porque não tem mais nada naquela parede a não ser o MDF. Depende, tem alguns lugares que fica bem legal só o MDF também. Então aqui ficou legal e eles também preencheram com as luminárias do lado. As luminárias, além de iluminar o quadro, também traz essa sensação de preenchimento nas laterais. Então às vezes você pode usar 2 quadros menores, mas você pode trazer 2 arandelas para poder preencher melhor essa parede também. 2 quadros na parede ali e do outro lado o espelho. Também é uma ótima opção para essas salas de jantar, que é em formato de L, em formato de U, às vezes também. E aí eu mostrei para vocês aquela primeira sala de jantar, que eles colocaram 2 quadros grandes no mesmo estilo, e aqui eles fizeram aquilo que eu falei inicialmente. Colocou 2 quadros menores para preencher essa parede, e do outro lado, né, para não colocar quadro de novo, colocou o espelho. Ficou muito legal aqui. E aqui o tamanho desse quadro tá assim, praticamente o tamanho da parede, mas que ficou bem legal também. Sala de jantar mais leve, moderno brasileiro, que ficou bem bonito, com 2 quadros que se complementam na imagem. Eu adoro, acho bonito, aquele básico que funciona, que fica super legal. Ah, mas a outra parede tá sem graça. Mas às vezes o contexto da decoração da casa toda, aquela parede nem precisa trazer nada. Ah, no máximo não precisa pendurar nada na parede, mas colocar uma planta mais alta ali. Então, a gente nem sempre precisa pendurar coisas na parede. Às vezes, colocar uma coisa mais alta já vai trazer esse toque diferente para a parede. 2 quadrinhos acima da cama. Aqui já é um formato diferente. Ele é retangular. Não é muito alto, mas ele preencheu ali o tamanho perfeito para a cabeceira. São quadrinhos com cores e o desenho mais simples também, mas que ficou muito bonitinho. Essa imagem, eu adoro essa imagem porque ela traz uma paleta de cores incrível, né? Os quadros contêm rosa, os adornos contêm rosa e aqui ele tá quase do tamanho do buffet. Você chegar quase do tamanho do buffet, do aparador, enfim, não tem problema. O ruim é quando passa o tamanho. Quando passa, você traz quadros maiores, aí não é tão legal. Mas eu adorei e eu só falo para vocês que nesse caso aqui é interessante que o quadro ele tem uma leve distanciazinha um do outro, para não usar eles grudados um do lado do outro. É bom dar uma leve distância. 3 quadrinhos, sala de jantar, pé direito alto. Não são quadros muito grandes, mas ele segue uma proporção legal da mesa. Ai, mas quadrões aqui, ou um quadrão, ficaria lindo? Sim, ficaria lindo, mas você também pode colocar quadros menores, mas que dá uma proporção certa para sua mesa de jantar, ou no caso, se for um sofá. Então, nem sempre, gente, precisa ser um quadro enorme, a gente nem sempre precisa preencher essa parede toda. Ficou muito legal aqui, combinou super bem com o estilo de decoração. 3 quadrinhos acima da cama, também fica super bonitinho, como eu falei, é interessante que eles sigam mais ou menos ali
o tamanho da cama ou da cabeceira. Nesse caso, a cabeceira é a parede toda, então você segue o tamanho da cama. Ficou super bonitinho também. 3 quadros acima do sofá. Aqui é o que eu falei para vocês. Os quadros, eles estão praticamente do tamanho do sofá. Esse sofá tem um braço super fininho. Ainda assim, eles não foram até o braço. Eles foram só até o limite do braço. O braço dá para ver que ainda fica meio para fora ali. Então, esse é um tamanho limite para o tamanho dos quadros. Como eu falei, pode ser menor, mas também não pode ser muito pequenininho. E aqui a gente pode ver que são quadros menores, né? Com um sofá um pouco maior abaixo e eles passaram um pouquinho ali para os braços. Ficou legal também, mas também poderia ter juntado um pouquinho mais. Então, só cuidado para não distanciar tantos quadros para tentar chegar aí até o final do sofá. Por isso que eu tô dando essa dica aí do braço do sofá para vocês. Mas eu adorei, ficou uma proporção muito legal esse tamanho também. Como eu falei, não precisa ser um quadro muito alto, né? A luz ali no canto. E, gente, eu amei demais a cor dessa parede. Ficou linda, combinou muito bem com a cor do sofá. Eu achei, assim, que ficou muito bom mesmo. Os quadrinhos, a cor da parede, que é um terracota, né? Até mais pro marrom do que pro terracota. Aqui a gente tem quadros nas duas paredes. Posso colocar quadros nas duas paredes? Pode, mas de formatos diferentes. O que seriam esses formatos diferentes? Aqui eles também estão usando os quadros ali, mais ou menos na proporção do tamanho da mesa, né? Então, não colocou mais nada ali na parede, só que ali do lado tem um buffet. Então, o que eles fizeram? Colocaram um quadro só, legal que assim as cores estão se ligando, né? E ele não é pendurado na parede, ele é apoiado no aparador. Então, são formas diferentes de usar o quadro. E um é um quadro só e o outro são 2 quadros, então mudou. Agora, se fosse 2 quadros numa parede, 2 quadros na outra, talvez não ficaria tão legal. E uma forma que eu amo de usar quadros é assim, um acima do outro. Eu acho que fica sempre muito bonitinho. E esse aqui traz aquele toque meio descentralizado também. E aqui eu falei sobre muitas possibilidades de trazer aí tamanhos diferentes de quadros para vocês, formatos diferentes de quadros, mas lá na turma da decoração eu tenho uma aulinha falando aí mais ou menos umas medidas. Ah, seu sofá é de tal tamanho, você pode trazer tal tamanho de quadro, ou tal kit que daria tal tamanho de quadro. Então eu tenho uma aulinha que é básica, mas que vai ajudar bastante gente por lá. E as aulas também sobre sofás, lá eu explico cores que se combinam, estilos de decoração que se combina. Então você também vai ter várias ideias sobre decoração acima da parede do sofá que você poderia fazer. Quadros ou não também. E todas essas aulas, né, esse nosso curso completo por apenas R$19,99 por mês. Nós postamos vídeos novos toda semana por lá, então vamos ter vídeos infinitos na turma da decoração. Vocês têm acesso a todos os vídeos por este valor. E se você quiser saber quais são os vídeos que nós já temos disponíveis por lá, você pode acessar o nosso site www.carolespris.com.br, ver se vale a pena. Se você se interessar, pode entrar, assistir os vídeos que você quiser. E se você não quiser mais ser assinante, né, você pode cancelar a qualquer momento, sem taxas e sem custo nenhum. Agora vamos falar sobre kits de quadros. Esse aqui, a variedade é gigantesca, gente. Por quê? Porque você pode montar de várias formas, com tamanhos diferentes, com molduras iguais ou molduras diferentes, com cores iguais ou cores diferentes, estilo mais vintage, estilo mais moderno, em qualquer parede. Então, assim, tem uma variedade muito grande. Começando com essa aqui do sofá, gente, sala assim super harmônica, muito fofa. Eu só achei que ficou um pouco alto, então tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, mas eu amei a composição, porque eles trouxeram molduras, tanto na madeirinha clara quanto moldura preta, e aqui essa madeirinha clara combina super bem com os tons de bege da sala, e que tem alguns detalhes no preto, então eles também trouxeram para essa moldura dos quadros. Kitzinho que praticamente se encaixam um no outro, então ele trouxe um quadro grande e outros quadrinhos menores, mas que se encaixaram mais ou menos no tamanho ali. Então, achei que ficou muito legal, você também pode fazer dessa forma.
Esse aqui passa um pouquinho diferente, mas eu gostei muito também. Inclusive esse quarto tá lindo, né? E esse aqui, eles trazem 2 quadros maiores e 2 menores, um quadrado e um retangular. Então você também pode sair um pouco, né, para aquelas pessoas que não gostam de coisas tão simétricas, trazer uma simetria também fica bem legal. Ai, tá tudo tão simétrico, vou trazer alguma coisa assimétrica para quebrar isso. Essa aqui é para quem gosta de cor, né? Então, o sofá ali é uma cor leve, tapete com bastante informação, almofadas com muitas informações e um conjuntão enorme na parede toda de quadros, né? Uma gallery wall, acho que é assim que se fala. Gosto também de galeriazinhas mais vintage, olha só que lindo que fica. Aqui são muitos formatos diferentes, tamanhos diferentes, então tem redondo, tem oval, tem vertical, horizontal, com molduras diferentes, mas todos eles fazem uma ligação legal, porque eles têm um estilo mais vintage. Então aqui eu gostei bastante, inclusive combinou super bem com as cadeiras da mesa de jantar também. Tudo neutro e quadros super coloridos. Gosto dessa proposta também. Eu acho que fica muito legal e traz muita vida sem precisar trazer tudo colorido para decoração. Então aqui, conjuntão, como eu falei, um em cima do outro, eu amo esse tipo de conjuntos. Eu achei que ficou um pouco alto, mas preenche bem a parede aí também, fica bem bonito. Agora, coisinhas mais retinhas, mais simétricas. Esse aqui é o novo estilo de quadros que o pessoal tá usando com passepartout e a maioria das vezes agora fazendo fotos de família também. Então aqui eu achei interessante. Ficou mais descentralizado com as decorações, porém pegou 2 ambientes. Pegou esse cantinho com 2 poltronas e pegou um pedaço da sala de jantar também. Aqui, nesse mesmo esquema de trazer um quadro grande e 2 menores ao lado. Então aqui, como eu falei pra vocês, uma decoração bem neutra e vem com um quadro assim, ó, pá, bem coloridão. Olha que lindo que fica. Esse aqui eu gostei muito, achei muito inteligente e eu acho que isso aqui ficaria perfeito com uma TV de frame, inclusive. Então eles trouxeram uma escadinha de quadros e para preencher a parte de baixo trouxeram algumas decorações altas. Era mais ou menos essa ideia que a gente queria trazer para nossa parede ali, para trazer outros quadros em volta da The Frame. Só que na hora que a gente comprou os quadrinhos, a moldura não estava combinando, então a gente resolveu não instalar e deixar algumas decorações altas ao lado da TV. Por isso que ela é descentralizada, porque a ideia é que ela se centralizasse com outros quadros. Escada, muita gente me pergunta o que fazer na escada. Você pode trazer quadros. Aqui é uma ideia com muitos quadros, mas não precisa ser tantos quadros assim. Você pode trazer os quadros como se fosse descendo na escada, ou pode trazer os quadros um em cima do outro, né? Formando um quadrado, deixando algum formato ali, mas depende muito da parede que é ao lado da sua escada, porque às vezes a parede vai tampar um dos quadros, ou a parede é muito curta em algum lado porque tem alguma janela, então tem vários fatores também. Corredor, você pode usar várias maneiras os quadros no corredor. Pode usar um monte de quadros em formatos diferentes, pode usar igual esse aqui que são as fotos de família que eu falei, né? Um seguido do outro, pode ser desses quadros menorzinhos, mais vários, pode ser desses quadros maiores, só que menos, né? Só 4. Então tem várias formas, formatos, tamanhos diferentes para vocês usarem. Achei legal que lá no finalzinho do corredor também tem um quadrinho um pouco maior ali, o espelho e um banquinho com planta. Descentralizado também fica muito legal. Eu amo coisas descentralizadas, vocês sabem disso. Então eu não tenho parede toda de ripado, meu quadro da sala de jantar é descentralizado, do quarto também é descentralizado. Muita gente tem um toque gigante com isso e fala, meu Deus, eu não aguento olhar sua casa. Mas é isso, gente, vai de cada um, né? Aqui, por exemplo, uma sala de jantar com kitzinhos de quadro, que além de não ter o tamanho simétrico, né, de se encaixar os tamanhos um no outro, ele também é descentralizado. E eu gosto muito dessa proposta. Aqui, quadrão praticamente fora do ambiente, né? Ele é tão descentralizado que ele é fora do ambiente. Amei a ideia também. Então, às vezes a gente pensa muito dentro da caixinha e por isso que eu gosto de trazer todas essas inspirações para vocês poderem ver o mundo fora da caixinha, fora do comum que todo mundo usa.
um quadro bem centralizadinho em cima do sofá ou em cima da sala de jantar. Então saiu um pouco ali do comum. Aqui é a ideia que a gente tinha tido inicialmente para o nosso sofá, trazer um quadro descentralizado dessa forma, mas aí a gente decidiu fazer isso com a sala de jantar e fazer o ripado ali atrás do sofá. Aqui uma ideia de um cantinho, né, que era um loft, achei diferente, bonitinho, e ao invés de trazer 2 ou 3 quadrinhos acima do sofá, eles pegaram um quadrão bem grande e também tem ali uma meia parede com fita de LED, e eu adoro quando faz isso, coloca assim um pedaço do quadro em cima da meia parede, por exemplo. Às vezes é só pintura, mas você quebra um pouquinho do padrão de colocar um pedacinho dele assim em cima dessa meia parede. Prateleira com quadros, né, para finalizar aqui com vocês. Também é uma ótima opção. Carol, comprei quadros muito pequenos. Aí é uma ideia ótima você comprar uma prateleira, colocar a prateleira de quadros e adicionar outras decorações junto com esses quadros que ficaram muito pequenos. Então, se você viu que o quadro ficou muito pequeno para aquele móvel, não instala. Compra a prateleira e faz essa decoração. Ou compra outros quadros também e preenche ali. Mas se você não quiser fazer isso, dá para comprar a prateleira e preencher com outras decorações em volta. Aqui um exemplo de sala de estar simples, comum, com a prateleira de quadros. Se só tivesse os quadros, talvez eles iam ficar meio perdidos, meio sem graça, mas a prateleira trouxe um charmezinho. Poderia ter trazido um pouquinho maior e mais algumas decoraçõezinhas em volta, mas mesmo assim eu gostei. Esse aqui é o que eu mais gosto, que são quadros de tamanhos e formatos diferentes encostados na prateleira. Eu acho que esse fica muito charmoso e aqui nenhum quadro chama muito a atenção, então ficou algo bem neutro para essa sala de estar. Rack ou aparador, buffet, que você quiser colocar uma prateleira em cima com quadros, pode? Pode também, fica legal. Esse aqui não é bem esse caso, porém eles pegaram ali uma lacuna, eu acho que é do lado de uma lareira, fizeram um móvel ali, né, com uns armários e trouxeram prateleiras para a parte de cima para fechar ali também. Eu adorei a ideia, às vezes você tem ali um espacinho, você pensou em colocar um armário, mas ao invés de colocar um armário na parede toda, isso aqui também é bem interessante porque traz mais decoração para sua casa. Carol, tem uma cômoda, o que eu coloco em cima da cômoda para decorar? Pode colocar quadros, espelho. Nesse caso aqui, eles colocaram um espelho de corpo, que não tá bem um espelho de corpo, né? Tá muito pequenininho. Mas eles colocaram essa cômoda com algumas decorações, na parte de cima colocou a prateleira de quadros. Aí, ó, complementaram ali com 2 plantinhas. Carol, a prateleira, ela pode ser menor? Pode, gente, mas não tão menor. Nesse caso, eu traria uma prateleira um pouquinho maior e colocaria algumas outras decoraçõezinhas ali. Mas mesmo assim, ficou bem harmônico e bem legal. Quando você traz a decoração de uma forma bem legal, mesmo que esteja com o tamanho errado, não vai ficar algo tão destoante, tão diferente do que você gostaria. Posso trazer 2 prateleiras com quadros? Pode também. Olha só que legal aqui. Eles mesclam aqui quadros e fotos. Então, para não ficar só fotos, mescla com alguns quadros também, que fica bem legal. Mas nesse caso aqui, eles colocaram alguns tonzinhos nas fotos, então tem um tom meio sépia, preto e branco, e seguiram com esses tons para os quadros também. Então cuidado para não trazer fotos e quadros que têm cores que não se combinam tanto. Aqui ficou muito legal e preencheu super bem a parede. Um só já ficaria legal, 2 é o máximo, 3 eu acho que já é muito. Agora, falando em escada novamente, dá para colocar as prateleiras também de quadros. Eles colocaram algumas prateleiras ali na parte de baixo, porque ali provavelmente também tem uma passagem, então não daria para colocar um aparador, um buffet, por exemplo. Então achei legal que essas prateleiras de quadros, elas são super fininhas, gente, não atrapalha em nada a sua circulação. E aqui não são só quadros, na verdade todos eles são porta-retratos, então uma forma de você trazer porta-retratos para sua decoração. E muita gente me perguntou, Carol, tem que ser preto e branco? Não, não precisa ser, mas é interessante que não sejam todas tão coloridas, de cores tão diferentes, então talvez você pode jogar um filtro aí nas fotos antes de mandar revelar, para que elas fiquem mais ou menos em tons parecidos.
Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.